Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje a gente vai começar o estudo da óptica geométrica. Pessoal, a óptica geométrica é o ramo da física que estuda os fenômenos luminosos, bem como as suas propriedades, utilizando a geometria. Pois, para a gente poder representar, para a gente poder observar esses fenômenos, a gente pode representar a luz como se fosse um raio luminoso. E o que é o raio luminoso? Raio luminoso são linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Então, basta fazermos uma linha, por exemplo, e aqui indicarmos a sua direção e sentido. Ok? Então, por exemplo, para a gente poder representar a luz emitida pela chama de uma vela, nós vamos representar a luz desta maneira, utilizando um raio luminoso. Ok? O interessante é que a velocidade da luz no vácuo foi medida e é conhecida. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E é importante se dizer que no universo não existe nenhuma partícula até o momento descoberta que tenha uma velocidade superior a esta. Então, essa velocidade ela é conhecida como a velocidade limite, ok? Então, por mais que se dê energia, até hoje os experimentos mostram pra gente que por mais que se dê energia a um objeto, nenhum objeto consegue ultrapassar essa velocidade. Por este motivo, dizemos que esta é a velocidade limite. E também é conhecida essa grandeza, muito comentada também, a grandeza do ano-luz, que é uma medida de distância, embora algumas pessoas confundam essa medida com uma medida de tempo, por indicar ano. Isso aqui é uma medida da distância que a luz percorre em um ano. Essa medida, um ano-luz corresponde a 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, em um ano, a luz percorre esta distância aqui, com esta velocidade, ok? Bom, vamos ao próximo quadro para a gente poder comentar um pouco sobre as fontes de luz e os feixes luminosos. Bom, fontes de luz são a fonte de onde provém a luz que a gente vai utilizar, vamos representar, para poder observar as propriedades e os eventos que a óptica geométrica ela explica. Bom, podemos chamar de fontes primárias. Fontes primárias são aquelas fontes que emitem luz. Ou seja, se elas emitem a sua própria luz, elas são corpos luminosos. Um exemplo de fonte primária é, por exemplo, o Sol. O Sol é um exemplo de fonte primária, pois emite a sua própria luz. Assim como nós temos as fontes secundárias. E essas fontes secundárias são aqueles corpos que são iluminados. Ou seja, são corpos que, por não emitir a sua própria luz, precisam ser iluminados para que possam ser observados. Ok? Então, esses corpos que, uma vez iluminados, eles refletem a luz para todo o ambiente e assim conseguem ser observados. Ok? Então, por exemplo, se falamos de Sol como fonte de luz primária, vamos falar da Lua. É um exemplo também, é um bom exemplo para fontes secundárias, que é um corpo iluminado, ok? Bom, também existe a caracterização da fonte dita pontual. Bom, a fonte pontual é aquela fonte que suas dimensões são irrelevantes para os fins de análise. O que isso quer dizer? Por exemplo, a luz emitida por uma vela em um quarto. Então, se eu coloco uma vela no meio de um quarto, as suas dimensões são muito pequenas quando comparadas às dimensões de um quarto. Então, com muito boa aproximação, a gente consegue representar essa chama como se fosse uma fonte pontual. E aí, falando de feixe luminoso, essa vela aqui, a chama dessa vela, não emite apenas um raio luminoso. Emitem vários raios luminosos.
Vários raios luminosos são chamados de feixes luminosos, ok? Então, por exemplo, uma fonte pontual, ela é capaz de emitir luz em todas as direções, ou seja, aqui está a fonte de luz pontual, quando comparado, por exemplo, num quarto. E aqui está o conjunto de raios luminosos emitidos por ela. E o conjunto de raios luminosos chamado de feixe luminoso. Ok? Então, pessoal, vamos ao próximo quadro para a gente poder continuar falando sobre os conceitos iniciais da óptica geométrica. Então, continuando a nossa análise sobre fontes luminosas, falta comentar sobre as fontes extensas. Fontes extensas são aquelas que as suas dimensões acabam sendo relevantes para a observação daquele fenômeno. E aí, cabe ressaltar aqui como exemplo, por exemplo, o farol de um carro. Ok? Então, o farol acaba sendo uma boa representação de uma fonte extensa, ok? Bom, além disso, temos que falar também sobre os meios de propagação. Que meios são esses? Bom, temos o tipo de meio transparente, os meios transparentes, que são aqueles que a luz ela consegue atravessar, tá certo? E aí, você consegue observar objetos através desses meios com nitidez. Então, por exemplo, o vidro comum. O vidro comum. Um outro bom exemplo é o ar, as camadas de ar, né? Existe aqui na nossa volta aqui um meio transparente chamado ar, tá ok? Assim como, pessoal, os meios translúcidos são aqueles no qual a luz ela até passa, mas ela passa sofrendo alguns desvios, tá? Então a gente diz que o meio translúcido é aquele que a luz passa de maneira parcial, ok? E, por exemplo, nós temos uma folha de caderno, por exemplo. Ok? Mais um. Papel vegetal também. Então, são bons exemplos de meios translúcidos, ok? Bom, vamos ao próximo quadro para a gente poder falar sobre o último meio, dos últimos meios e continuar aqui a nossa análise, ok? Bom, e o último meio que falta comentar é o meio opaco, que é aquele meio que a luz realmente não passa. Então, se eu colocar um objeto que é um meio de propagação opaco de frente para uma fonte luminosa, a luz não consegue atravessar. Com isso, já que não permite a passagem de luz, nós chamamos aquele meio de meio opaco. Então, um exemplo disso é um pedaço de madeira. Então, por exemplo, a madeira é um bom exemplo de um meio de propagação opaco, tá ok? Um caderno. E se você colocar um caderno de frente para a luz, você não vai conseguir enxergar aquela luz, ok? Aquela fonte luminosa, tá certo? Bom, falemos então agora sobre a reflexão. E o que é refletir? É reemitir luz. Então, imagine então quando a gente comentou das fontes secundárias, a gente comentou que ela não possui luz própria, os objetos não possuem luz própria, e uma vez que a luz ela chega naquele objeto, ela é refletida, ou seja, a luz é reemitida. A luz recebida de uma fonte primária, ela é refletida por uma fonte secundária. E isso acontece aqui também. Isso daqui, na verdade, é uma definição para a reflexão, tá ok? E um bom exemplo disso é a observação de um lago, tá certo? Então, aqui eu tenho a superfície de um lago e aqui a gente tem uma fonte, tá ok? E se a gente for analisar direitinho, bom, eu vou representar a luz que chega aqui nessa superfície desse lago como apenas o raio luminoso. Eu vou desprezar as outras e trabalhar apenas como um raio luminoso. Então, ó,
Aqui está a luz chegando na superfície. Na superfície deste lago. Olha o raio luminoso aí. Bom, caso haja um observador do lado de cá, ele vai conseguir ver aquela fonte. Por que ele consegue ver a fonte? Porque a luz foi reemitida. A luz foi reemitida através dessa superfície. E aí, deixa eu só aqui melhorar a posição desse observador. Então, uma vez que o observador está aqui, nessa posição, ele vai conseguir observar a fonte pontual. Por quê? Porque a luz foi reenviada aqui para aquele meio de propagação. Ok? Então, pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje. Saudações, até a próxima.